que eu vou ter que fazer, ó. Para mim é a mesma coisa. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde vamos adorar, engrandecer, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres, satisfeitos, contentes, com sentimento de gratidão. Queremos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo, pois o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Apocalipse 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é verdadeiro, assim diz aquele que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim farei, que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aqui no verso do capítulo 3 de Apocalipse, verso 10. O verso 10 vem fazer uma afirmação de que o Senhor está vendo com bons olhos. O Senhor se agrada de ver a perseverança, a resiliência da igreja de Filadélfia diante da terrível e intensa perseguição. Veja que o Senhor se alegra e diz que vai livrá-los. Vou guardá-los da hora da provação. Quando olhamos para toda a conjectura ao nosso redor, nós entendemos que estamos já debaixo desta tribulação, de uma grande tribulação. Não podemos detectar se especificamente é essa ao qual o Senhor determina que haverá se desencadear sobre a terra. Mas muito bem certo, pelo crescimento da maldade, da iniquidade, estamos diante, cercados sim, por uma terrível tribulação e perseguição. Os noticiários vêm trazer, mais especificamente na internet, pois a grande mídia não noticia a perseguição aos nossos irmãos e aos santos nos 4 cantos da terra. Muitos dos nossos pastores, missionários têm sofrido a consequência da pregação do Evangelho. Está se cumprindo o que o Mestre disse, que os seus agentes, os seus discípulos e apóstolos comissionados haveriam de ser lançados nas cadeias, haveriam de sofrer martírio pelo cristianismo, como todos os apóstolos, entre aspas, assim sofreram, até mesmo passando pelo exílio, como João escreve isso aqui. Ele morreu de morte natural, mas passou pelo exílio, passou por muitos sofrimentos. Isso, de certa forma, serve de orientador para aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor Jesus Cristo. Tem que estar preparados para sofrer por amor ao Evangelho. Veja que este texto de Apocalipse capítulo 3, verso 10, ele se correlaciona com o Evangelho de João, verso 17, onde na oração sacerdotal o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, num estalar de dedos, poderia assim selecionar os seus santos e isentá-los de passar por uma terrível tribulação. Mas muito pelo contrário, a igreja fez opção de servi-lo e por isto vão receber a salvação e o livramento, a recompensa da ressurreição e a recompensa dos galardões para a igreja que quer se parecer com o seu Senhor, que longânima e resilientemente persevere em agradar a Deus na obediência. Vemos toda a degeneração ao nosso redor, como afirmamos no início dessa mensagem, e isso é um grande indicador. Vemos algumas igrejas
estão completamente apóstatas da doutrina e do comportamento que deveriam estar vivenciando em suas vidas, abandonando o comportamento que agrada a Deus e se confundindo muitas vezes com o mundo, reafirmando-se em si que seria uma tática. É terrível observarmos nesse período onde as festas pagãs nos 4 cantos da terra aí estão se alastrando. Vemos algumas igrejas com a estratégia, que eu não posso nem dizer se isso é legítimo ou não, de ir evangelizar no carnaval. Coisa absurda. Eu acho que isso tem que ser feito antes de ocorrer o carnaval, se evangelizar antes do carnaval, não propriamente na festa da carne, onde todos ali optaram em servir a sua própria carne. Como dizia Tolevei, né, para ser satanista basta favorecer aquilo que sua carne entende fazer. Num dos versos da sua Bíblia maldita, maligna, o homem tem direito de fazer daquilo que ele quer fazer. A nossa palavra, a palavra de Deus, do Deus Altíssimo, nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Constatando o paganismo e o neopaganismo que nós vemos nos dias de hoje, vemos que o neopaganismo hoje, o culto aos demônios, como foi predito pelo apóstolo Paulo, nos últimos dias haverão ideologias, doutrinas de demônios sendo disseminadas. Veja que o demônio hoje ele é romantizado nas formas de entretenimento. E a sua mensagem é transmitida nas atividades artísticas, toda uma ritualística que é muito semelhante para quem já foi dessas áreas, já praticou em clubes esotéricos. Isso é abertura de portais, isso é invocação de espíritos malignos e que vão trazer a sua consequência. Eles não são invocados aleatoriamente ou por qualquer bestialidade ou qualquer boçalidade. Eles vêm com finalidade. E a finalidade é trazer agravo à pessoa, à família e à sociedade como um todo. É a invocação do destruidor. E as consequências virão com certeza. E as pessoas incautas sempre vão pensar: é sempre assim. Depois do carnaval sempre vai vir uma chuvinha, sempre vai vir algum probleminha, mas não tem problema. O importante é aproveitarmos esse... Nós já sofremos o ano inteiro, então o importante é aproveitar esse momento para fazer o que a carne bem intenta em fazer. No domingo passado nós tratamos aqui acerca do reino de Deus e nós tecemos afirmações importantes baseadas na palavra de Deus, do que seria, do que consiste o reino de Deus. Dissemos que o reino de Deus já foi implantado em nossas consciências, quando assim o Senhor João Batista, que foi o precursor, o batedor que veio à frente, afirmando: é chegado a vós o reino dos céus, quando o Filho de Deus, assim manifestado na carne, propagou que é chegado a vós o reino dos céus, esse reino já foi implantado. Quando assim o aceitamos como Senhor de nossas vidas, quando assim aceitamos os valores do reino de Deus em nossas vidas e vivenciamos pela obediência a sua palavra, e quando também propagamos as verdades desse reino com o intuito de trazer as pessoas para fazerem parte deste reino, o reino já foi implementado, mas em parte, em certo percentual, ele foi implementado. Precisamos ver esse reino efetivamente implementado sobre a terra. E esse reino efetivamente será implementado sobre novos céus e nova terra na sua segunda vinda gloriosa. Veja que nós falamos no domingo passado sobre as etapas que consiste a implementação desse reino. O Senhor Jesus Cristo vem sobre a face da terra, se manifesta em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras de Satanás. A mensagem de libertação vai abrindo as portas do reino, vai colocando os eleitos, os filhos de Deus, para dentro deste reino. E a morte é apenas um detalhe, porque para o Filho de Deus, verdadeiramente, a morte é um detalhe e ele já faz parte do reino, porque ele é colocado nas esferas celestiais. E vemos que o Senhor Jesus Cristo afirma em Lucas, capítulo 17, verso 25, mas é primeiro necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como primeira etapa desse reino, a pregação e o ensino da palavra de Deus,
e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, os filhos de Deus, só poderão entrar verdadeiramente no reino de Deus se forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sem o Filho não tem elo de ligação. Se o próprio Deus encarnado não oferecer a mediação por meio do seu sangue, não existe forma de entrar no reino de Deus. E depois ele traça alguns dos sinais muito importantes para aqueles que deveriam aguardar a segunda etapa para a implementação do reino de Deus. E ele usa as ilustrações de Noé, do período de Noé e do período de Ló. Vemos que ele traça as características do tecido social. É muito semelhante em todas as épocas. E eu fiz questão de citar no domingo passado acerca dessa mensagem, porque eu já sabia que na próxima semana haveria de ser aí, como já foi institucionalizada, como tombamento de patrimônio cultural, o carnaval, a festa da carne, a festa de saciamento de tudo aquilo que o Senhor abomina. O Senhor ama o pecador, mas abomina as suas práticas, em especial destas atividades. E aí vemos que ele usa a ilustração de Noé. Vemos que toda aquela multidão que estava ali vendo e zombando de Noé, construindo aquela embarcação, zombando e desprezando a sua mensagem, chegou o dia determinado em que, após a arca estar construída, todas as espécies assim determinadas e selecionadas por Deus foram conduzidas pelo Espírito Santo para dentro daquela embarcação. Somente 8 se salvaram. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E vemos que toda a multidão ali morreu com a deflagração do derramamento de juízo das águas sobre aquela humanidade. E eu citei algo muito importante, né? Que o Espírito do Senhor Jesus Cristo estava sobre a vida de Noé. No capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, ele faz essa afirmação, que o Espírito de Jesus Cristo estava sobre a vida dos profetas, que pregava. Ele era o pregoeiro da justiça. Naquela época, no período de Noé, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, pregava aos espíritos em prisão. Ali, eles aguardavam o juízo e sofreram o juízo. Nos dias de hoje, esse mesmo Espírito que estava sobre a vida dos profetas, ele está aqui pela minha boca reproduzindo essa mensagem. O Espírito de Cristo, o Espírito que estava sobre Noé, o Espírito que estava sobre os profetas. Este Espírito está nos dias de hoje nos alertando acerca da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vejam as atividades da época de Noé. Eles casavam e davam-se em casamento. Como nos dias de hoje nós vemos que até se ampliaram essas leis para que as pessoas possam legalmente manter os seus relacionamentos. Fizeram até distorções da lei para se ali agregar, se congregar, se relacionar, totalmente distante dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Sabemos muito bem que a primeira instituição, que é a família, nós vemos: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então vemos a instituição, a união de célula masculina com célula feminina para a constituição da família, e a família a sociedade. Vemos ordenanças de Deus na dispensação da consciência, até mesmo na da inocência de encher e multiplicar a terra. Veja como essas ordenanças de Deus estão completamente destruídas nos dias de hoje, pois o liberalismo e tantas outras escolhas mundanas foram atribuídas e atreladas às relações sentimentais. E o que nós vemos? Vemos doenças DSTs assim sendo transmitidas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais, pois quando o homem está em pecado, ele abre uma grande brecha, um grande flanco para a atuação dos demônios em conjunto na vida da pessoa. E aí o que vemos? Um rastro de destruição, porque transgrediram os princípios e as leis do matrimônio. Vemos que a humanidade sofre por essa consequência. E aí veja que ele usa outra ilustração também do período de Ló.
como também aconteceu nos dias de Ló. Veja que acontecimentos e situações e condições sociais podem ser observadas como indicadores para a segunda etapa da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é efetivamente a implementação do reino. O mal tem que ser destruído, o mal tem que ser jogado no local de punição para que os justos e os eleitos possam entrar nesse novo céu e nova terra, neste reino que foi prometido. E aí veja as condições sociais do período de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Aí você pergunta, o que tem a ver isso? São as pessoas, né, lutando para comer, para beber, para viver, né? Paulo fala que se nós vivemos simplesmente pela busca de conquistar e sobreviver pelas coisas, pelas vicissitudes dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Que quando se luta muitas vezes para se ter, anexar e construir patrimônio, enriquecimento, isso vai se tornando um Deus cumulativo em nossas vidas. Quanto mais temos, em especial algumas pessoas, quanto mais tem, mais quer, e ali onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? E a pessoa começa a idolatrar aquilo, e não existe outro Deus em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou se ama a Deus, ou se ama Mamon, ou se ama a Deus, ou se ama as coisas dessa terra. E o que nós vemos nos dias de hoje, com esse neopaganismo sendo implementado? A cultura do eu, da adoração do ego, a egolatria sendo implementada. E muitos colocam Deus, a casa de Deus e a adoração em segundo plano. Por isso que o Senhor Jesus Cristo olhou para uma moeda e viu ali imprimida a imagem do César, ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é devido, né? Dá-se entender que muitos ali adoravam a César e lutavam para ter um monte daquelas moedinhas para poder ostentar. E ele via a deficiência do povo em adoração. Tanto é que ele teve que fazer 2 purificações no templo, que era a casa de oração, casa de adoração. Por isso que o Espírito Santo saiu do templo e permitiu que o templo fosse destruído. Veja que ele fala aqui de construir, empreendimentos, investimentos. As pessoas muitas vezes vivem a vida dedicadas a empreendimentos, a construções de edifícios, para colocar ali nesses edifícios os seus nomes, o nome de sua família e o poder passar ali de pai para filho. Que coisa, que situação terrível, né? E aí vemos que tanto na situação de Ló como na situação de Noé, poucos se salvaram. Na época de Noé, somente 8 e as espécies que estavam contidas na arca. Vemos que aqui na experiência de Ló, somente Ló e suas 2 filhas, a mulher não obedeceu à orientação assim tecida pelo anjo e se transformou numa estátua de sal. Nadou e morreu na praia. O verso 17:32 disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Certa vez a minha esposa trouxe uma mensagem muito bonita acerca das 2 mulheres, né? Como agiu a senhora Noé e como agiu a senhora Ló acerca das orientações da palavra de Deus. Notemos que a senhora Noé nem cita nas escrituras porque ela não foi um estorvo para o seu marido. Com certeza ela foi ajudadora na construção daquela embarcação. Já no caso da mulher de Ló, ela foi um estorvo, olhou para trás, desobedeceu a orientação porque tinha o seu coração apegado. Veja que está associado o sentimento da mulher de Ló com o que ele fala no verso 33. Quem procurar preservar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder, este a preservará. Ou seja, o ídolo daquela mulher, seu coração estava na cidade de Sodoma e Gomorra. E com isso, ela perdeu a sua salvação. Foi transformada numa estátua de sal. O Senhor Jesus Cristo faz questão de citar o pecado da mulher de Ló. Muito cuidado, de sorte que desta terra nada poderemos levar. Estejamos apegados ao Senhor Jesus Cristo. Veja outra característica que antecede a implementação do reino de Deus. Estando numa cama, um será levado, outro deixado. Estando
mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Muitos pentecostais, na primeira interpretação deste texto, já assim entendem que assim será o arrebatamento. Quando olhamos para a parábola do rico e Lázaro, vemos que o rico vivia a sua vida esplendidamente e nunca se apegou, nunca achou em sua agenda o tempo para adorar a Deus. Lázaro, que significa o Senhor é o meu socorro, dá-se a entender que Jesus cita o nome de Abraão, do pai Abraão, cita o nome de Lázaro, que Lázaro significa o Senhor é meu socorro, para indicar que aquele homem pobre, que às vezes era ali uma pessoa rejeitada, excluída por suas enfermidades, por suas feridas, por ter uma multidão de cães, por ter uma matilha de cães ao redor dele, era um homem desprezado, como os cães eram desprezados, que lhe lambiam as feridas. Vemos que os anjos recolhem Lázaro quando ele falece. E com certeza os demônios, os anjos malignos, nocivos, vieram ali recolher o rico para o local de condenação. Então entendemos que é muito importante nesta vida administrarmos bem com o tempo, com a oportunidade que o Senhor nos concede. Eu hoje aqui neste domingo, eu não tenho condição para isso, e também mesmo que se tivesse não estaria, porque eu valorizo o tempo, eu valorizo pessoas, eu valorizo recursos, e o que Deus me deu, Ele me deu para estar realizando a sua obra. Não importa se não existem multidões, como Jeremias também já não se importava se não existiam multidões que atendessem ao seu chamado, à exortação da sua mensagem. Não importava, o que importa é viver para Cristo. Como Paulo dizia, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Entendemos que perder nessa vida é ganhar, como está dito na palavra de Deus. Nós vamos ganhar, vamos lucrar, como fala no verso 33. Se nós perdermos bem, se perdermos a vida do nosso corpo físico nessa terra, nós vamos ganhar na vinda do Senhor um corpo perfeito e os galardões específicos por tudo aquilo que desenvolvemos com os dons do Espírito Santo em nossas vidas pessoais. Não percamos tempo, estejamos atentos aos acontecimentos, aos fatos. Quando nós vemos a multidão se degenerando, se entregando ao mal, é hora de nós olharmos para isso e entendermos, é sinal dos tempos. É sinal dos tempos, vemos muitos morrendo. Para quem já faleceu, já teve um encontro ou com Deus ou com o mal. O juízo já é desferido ali, naquele exato momento. Estejamos nós atentos a isso, vendo a apostasia, o abandono das coisas que são de Deus, nós vamos olhar para Jesus Cristo, que foi fiel até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nosso Rei, louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te agradecemos nessa manhã. Queremos celebrar a tua ressurreição. Tu és o Filho de Deus, tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação. Senhor Jesus Cristo, te pedimos nesta manhã, nos livra do mal. Senhor Jesus Cristo, nos dá força e poder no Espírito Santo para não cairmos nas armadilhas, cairmos no encantamento das imagens, meu Deus, pois o diabo tem preparado as suas imagens encantadoras para prender os filhos de Deus, as imagens sedutoras e licenciosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito em breve, como vieram as águas do juízo, como desceu fogo e enxofre, a destruição sobre a cidade de Ló, bem assim, Pai Santo, será a destruição desses que vivem entregue à carne. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, te suplicamos neste momento, somente pela tua graça, pelo teu poder, poderemos vencer, Pai Santo, as lutas dessa vida. Reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos que o teu poder será glorificado em nossos corpos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, concede as nossas bênçãos, concede no teu tempo soberano e gracioso aquilo que necessitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, salve as nossas famílias, salve os nossos contribuintes e ajudadores, salve, Pai Santo, os teus missionários.
reforça com o poder do Espírito Santo. Visita, Senhor Jesus Cristo, com salvação, livramento, a vida dos nossos irmãos que estão aprisionados, Pai. Os conservadores aprisionados, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor rompeu com as nossas cadeias e nos libertou. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo, que desbaratou o nosso cativeiro. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.